E aí, primeira série, como é que vocês estão? Estão bem? Nessa aula que é aula de sábado. Hoje é sábado, eu sei que seria um período de estar relaxando, descansando, mas bora correr que atrás vem gente. Beleza? Turminha, hoje nós vamos estar encerrando o assunto Antiguidade Clássica Grécia. E estaremos falando sobre o último período da história da Grécia Antiga, que é o período helenístico. Tá certo? Então, vem comigo. Vamos ver que período foi esse na história da Grécia. Pode passar. O período helenístico ele foi do século IV a.C. até o primeiro século AC, primeiro século a.C. E se caracterizou pelo domínio dos macedônios sobre os povos gregos. Na última aula, nós falamos a respeito da Guerra do Peloponeso, que foi aquela guerra que todos temiam, mas que todos esperavam entre Atenas e Esparta. E aí vimos que Atenas foi derrotada por Esparta, mas depois Esparta também sofreu uma derrota militar, quando Tebas assume o controle e a hegemonia político-militar sobre as nações, sobre os nações-estados gregas. E logo depois observamos também que houve um conflito intenso entre as diversas cidades-estado gregas. E o resultado foi que, com essa fragmentação política, com essa fragmentação militar, a Grécia se tornou alvo fácil, uma presa fácil para a invasão de outras nações estrangeiras. E quem invade a Grécia é justamente a Macedônia. A Macedônia, segue aí, Mariana, rapidinho. Depois nós vamos voltar. A Macedônia ela está localizada logo um pouco acima da região da Península Balcânica, próxima aonde estava localizada a Grécia Antiga. Pode voltar. E os macedônios eles eram liderados por Filipe II. Filipe II, assim que assume poder na Macedônia, ele dá início ao processo de expansão territorial, a política expansionista territorial. E nessa política expansionista territorial, os macedônios eles conseguem vencer os gregos na Batalha de Queroneia, no ano de 338 a.C. E é assim que os macedônios eles vencem os gregos nessa batalha e impõem o controle sobre todo o território da Grécia, ele faz com que os gregos se unem a ele na cruzada contra o Império Persa. E aí inicia-se diversas batalhas contra os persas, que na época eram liderados por Xerxes III. Só que, neste meio período, neste intervalo da guerra contra os persas, Filipe II ele é assassinado no ano de 336 AC. Com a morte de Filipe II, quem assume o trono na Macedônia é o seu filho Alexandre, que entraria para a história com o nome de Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. E Alexandre Magno, ele consegue, dando seguimento à política expansionista do seu pai, ele consegue derrotar o Império Persa e anexa todo o Império Persa ao território do Império Macedônico. Com isso, meninos, a Macedônia ela atinge uma expansão territorial extraordinária, que nós vamos mostrar no mapa, aquele mapa que eu tinha mostrado anteriormente. Então, o território que antes estava circunscrito apenas a uma parte do sul da Europa, ele consegue dominar todo o território da Grécia, que pega toda a região da Península Balcânica, a região do Peloponeso, e pegando uma parte da Ática e bem como o território onde hoje é a Turquia, já no continente asiático, e com a anexação do Império Persa, ele passa a ter o controle, o Alexandre Magno, ele passa a ter o controle sobre toda a região da Mesopotâmia, na região do rio Tigre e Eufrates, também passa a ter o controle sobre a região da Palestina, envolvendo a Fenícia, a região de Israel, passa a ter o controle sobre o território egípcio e se expande, pegando onde hoje é o território do Irã, todinha a parte do Irã, chegando até mesmo próximo à Índia. Na verdade, ele inicia o ataque ao território indiano. E é durante este ataque à Índia, nesse período máximo de expansão territorial, que Alexandre Magno ele adoece.
E aí ele retorna para a cidade de Suzã, e quando ele chega na cidade de Suzã, que tinha sido a capital do Império Persa, agora sob o controle dos macedônios, Alexandre o Grande, ou Alexandre o Magno, morre com apenas 33 anos de idade. Com a morte de Alexandre, como ele não teve filhos, o império foi dividido entre seus 4 generais. E a queda de Alexandre, e esses generais, eles entraram em conflitos entre si, o que permitiu que os romanos pudessem ter o controle sobre o território macedônio. Mas o que nos chama mais atenção a respeito do período helenístico, além da questão da expansão territorial feita no breve período do governo de Alexandre Magno, é justamente a fusão entre a cultura grega e a cultura oriental. Esta fusão entre as duas culturas dá-se o nome de helenismo. Então nós vamos observar no caso a expansão do idioma grego para áreas do continente asiático, para regiões do Oriente. E isso facilitaria e muito a difusão das ideias ocidentais, o que contribuiria para o surgimento e o fortalecimento do chamado Império Romano, que nós vamos falar um pouco mais à frente, não na aula de hoje, mas nas próximas aulas. Pode passar. Pode passar. Religião e cultura grega. A religião grega ela é extremamente conhecida. A maioria das pessoas já ouviram falar a respeito dos chamados deuses gregos. Como eu coloquei no plural, então é razoável presumir que os gregos eles eram politeístas. Eles adoravam vários deuses. Mas uma coisa bem interessante em relação à questão da religião grega. Os deuses gregos eles tinham uma mistura de divino e humano. Então você vai ter elementos, características divinas, a questão do poder, o fato de além de serem extremamente poderosos, deles interferirem nos elementos da natureza, mas você também vai encontrar particularidades humanas. Exemplo, os deuses gregos, eles não eram onipotentes, não significa que eles detinham todo o poder. Eles eram muito poderosos, mas eles não tinham todo o poder. Os deuses gregos, eles podiam ser mortos. É uma coisa que é bem interessante. Eles não tinham imortalidade, não eram deuses que eram eternos. Eles viviam muito, muito mesmo, mas eles poderiam ser sujeitos à mortalidade, eles poderiam ser assassinados, eles podiam morrer. Os deuses gregos, eles tinham ciúmes, eles amavam, eram traídos, que são sentimentos que nós observamos nos seres humanos. Algo que é bem diferente da mitologia observada, por exemplo, na Antiguidade Oriental. Por exemplo, a questão da mitologia hebraica, onde o Deus hebreu ele é retratado como um ser todo-poderoso, um ser onipotente e um ser completamente desprovido de emoções e sentimentos característicos do ser humano, como, por exemplo, a questão do ciúme. Pode passar. E aqui eu coloquei o exemplo do chamado panteão grego, que é o conjunto dos principais deuses da Grécia. Nós temos Zeus, Poseidon, Atena, Ares, Artemis, Hermes, Gera, Demétria, Hefestos, Apolo, Dionísio e Afrodite. Vamos falar um pouquinho a respeito de cada um desses deuses. Pode manter aqui, pode botar. Zeus, ele era considerado o deus dos deuses, o senhor do Olimpo. O Monte Olimpo era o principal monte da Grécia. O monte mais alto, na verdade, do território da Grécia antiga original. E aí os gregos eles acreditavam que no Monte Olimpo, no topo dessa montanha, é que viviam os deuses que eles tanto veneravam, que eles tanto idolatravam, que eles tanto adoravam. E aí então Zeus ele era considerado o senhor do Olimpo, deus dos deuses, e era ele que organizava, era ele que dirigia, ele comandava todo o panteão grego. Além de Zeus, nós temos outros dois deuses primordiais.
que são parentes de Zeus. Nós temos Poseidon e nós temos Hades. Cadê Hades? Hades não está retratado aqui. Poseidon, ele era considerado o senhor dos mares. Zeus, além de ser chamado do deus do trovão, Zeus, ele era o senhor do tempo. Então é ele que controlava todos os elementos climáticos. Contudo, Poseidon, ele controlava os mares e os oceanos, era ele também responsável pelas chuvas. Então tudo que se referia a essa parte aquática era de controle de Poseidon. Nós temos a figura de Hades. Hades, ele não morava no Olimpo. Hades, ele é considerado o deus dos mortos e do mundo inferior. Os gregos, eles tinham muito medo de Hades. Tanto é que, quando uma pessoa morria, se colocava como tradição moeda nos olhos da pessoa morta, para que quando a alma dessa pessoa chegasse no submundo, pudesse dar não é bem gorjeta, dava como fosse uma espécie de suborno para o barqueiro, que iria conduzir a alma deste indivíduo no mundo inferior, certo? A figura de Hades, Poseidon e Zeus, alguns historiadores e teólogos, eles consideram que é uma coisa que contribuiu, por exemplo, para a ideia de trindade do cristianismo. Essa ideia de que, na verdade, Hades e Poseidon seriam duas facetas de um mesmo Deus, no caso de Zeus. Mas não é algo assim que está devidamente estudado, devidamente comprovado, são discussões acadêmicas a respeito dos chamados deuses primordiais. Temos Atena é a chamada deusa da sabedoria, temos Ares, que é considerado o deus da guerra, e a figura de Ares ela é retratada no filme da Mulher Maravilha. Quando Mulher Maravilha, Diana ela luta contra Ares durante o período da chamada Primeira Guerra Mundial. Aí nós temos Afrodite, que é considerada a deusa da fertilidade, e outros deuses também que nós vamos elencar agora. A Deméter, que é a deusa da agricultura, Apolo, que é o deus da inspiração artística, e nós temos Artemis, que era a deusa da caça e a deusa da virgindade. A Grécia também foi o palco da filosofia. A palavra filosofia significa amor à sabedoria. Quando diversos pensadores gregos, eles começaram a tentar encontrar o que seria a verdade, aquilo que sempre angustiou a alma humana. E tentando encontrar a respeito de respostas para a sua vida, quem é o indivíduo, quem sou eu, de onde vim, para onde vou, foram formuladas inúmeras teorias. E essas teorias elas contribuíram para o surgimento da filosofia. Aí temos a criação dos mitos cosmogônicos, cosmológicos, épicos, que vocês devem estar estudando com a professora Michele de filosofia. Temos também a questão do surgimento dos chamados filósofos pré-socráticos, que falam a respeito do qual é o elemento primordial, aquilo que une todos os seres existentes no universo. E aí, aí vocês vão ver também filosofia, que vão ter filósofos que vão dizer que o fogo é o elemento primordial, tem outros que vão afirmar que a água, outros afirmarão, como Pitágoras, que são os números, que é o elemento primordial de todas as coisas, tem outros que falarão que é o apeiron, que é um elemento indivisível, eterno, que está presente em todos os lugares. E depois veio os chamados filósofos clássicos, que é justamente a figura de Platão, Sócrates e Aristóteles, que vocês também estudarão em filosofia com a professora Michele nesse ano de 2020. Seguindo, os gregos também se destacaram com a tragédia e a comédia. E aí nós temos diversos autores gregos que trabalharam com o teatro da Grécia, com Ésquilo, Sófocles, Eurípides e Aristófanes.
Com relação à questão da tragédia e da comédia, eles procuravam retratar as situações do dia a dia, situações muitas vezes de crítica política, e isso você observava principalmente dentro da cidade de Atenas, seja crítica política mordaz, através do chamado humor negro, seja através de representações de atitudes do cotidiano, trazendo valores que deveriam ser perpetuados dentro da sociedade. Com isso, meninos, nós encerramos o assunto da Grécia Antiga. Na próxima aula, nós vamos falar sobre Roma, que é o segundo povo da Antiguidade Clássica. Falaremos a respeito dos povos que formaram a civilização romana, falaremos sobre as etapas da história romana, trabalhando inicialmente o período monárquico e a primeira parte da República Romana. Faça as atividades que serão postadas no plural nos próximos dias. Um bom final de semana e até a próxima!